Polícia Civil de Votuporanga está investigando a morte, gente, de uma cachorra da raça Pitbull. E o animal foi morto a golpes de garfo de churrasco. Hoje pela manhã, quando eu vi essa notícia, eu fiquei chocada, né? Porque não são nem maus tratos. É uma violência gigantesca contra um animal. E olha só, independente se é um pitbull ou não, né? Os principais suspeitos aí são os vizinhos dessa moradora, da tutora aí da cachorra, que foi morta dessa maneira tão cruel. Larissa Lima, Lari, está comigo ao vivo, traz esse caso pra gente, acompanhou hoje pela manhã toda a movimentação lá em Votuporanga também, conversou com a polícia, vai trazer depois a reportagem completa pra gente, mas é chocante porque a gente está falando de um animal indefeso, porque independente da raça, a gente sabe que é pitbull, eu volto a falar mais uma vez, mas tem animais que são tão dóceis, né? Depende tanto da criação. Agora, o porquê dessa maldade toda, morta aí com golpes de garfo de churrasco. Eu estava vendo na tua reportagem que a dona encontrou ela já morta, caída em casa. Imagina a dor para essa família. Eu não sei nem se a tutora aí tem filhos também, tem crianças, porque olha que judiação, que absurdo. E olha também a capacidade desses vizinhos de cometerem um crime como esse, né? Lari, boa tarde para você, amiga, seja bem-vinda aqui ao nosso BG. Me conta o que se apurou por lá e o que teria motivado a esse crime. Oi, Josi, ótima tarde para você, para todos que acompanham o Balanço Geral, uma ótima semana para todos nós. Infelizmente, um caso gravíssimo. Estivemos mais cedo, como você mesma disse, juntamente com Adolfo Gonçalves, no município de Votuporanga, onde essa cachorra foi encontrada nessa condição aí, depois de ser vítima desse ato completamente violento, Josi, um ato completamente violento, não só pelos ferimentos graves aí desse garfo de churrasco, mas também por pauladas, né? Outras pessoas aí teriam sido flagradas por uma câmera de segurança que ainda não foram divulgadas, teriam dado pauladas também no animal antes de matá-lo ali com esses golpes desse garfo de churrasco. Josi, mais cedo nós conversamos com a tutora, a Ellen. Ela mora sozinha, ela mora num conjunto habitacional ali com várias casas dentro de um só quintal e tudo, segundo Ellen, teria começado a partir de uma confusão envolvendo alguns vizinhos. Esse caso foi registrado na cidade no início do mês de março, mas só agora tem ganhado grande repercussão, só agora que a Ellen também está em condições de falar algo sobre. Ela segue se recuperando desse abalo emocional tão grande, até porque, segundo ela, a cachorra, que se chamava Kira, era uma companheira muito fiel, né? Ela foi abandonada em uma outra casa, inclusive Ellen continuou a cuidar dela, contratou uma pessoa para realizar ali todo o trabalho de adestramento da cachorra, até que ela ficasse bem mansinha, porque a gente sabe que muitas vezes outras raças tendem a ser um pouco mais violentas, um pouquinho mais raivosas, mas no caso da Kira não se tratava disso. Segundo a mãe também da Ellen, que estava lá, conversou também com a gente, a cachorra era completamente mansa, ela tinha sido ali treinada, então não se tratava de algo violento em relação à cachorra, mas sim da maldade humana que teria começado em uma simples confusão em um churrasco. Josi, vamos ouvir algumas declarações da Ellen que ela disse hoje pra gente. Pediu passar a carne na minha churrasqueira, eu deixei. Aí de uma hora para outra já veio o marido dela também da Guaraná para nós, aí a mulher já encanou, ficou com ciúme. Aí de uma hora para outra, não sei o que deu nela ou no menino, já começou a agredir a minha cachorra. Aí eles veio por cima de mim, né, que depois do auê que a mulher falou, aí minha cachorra veio beirando. Aí tinha muita gente, eu entrei para dentro. Nisso que eu entrei para dentro, aí eu lembrei da minha cachorra, eu fui buscar. Nisso que eu fui buscar, não achei mais, dentro de 5 minutinhos. Esses foram os relatos da Ellen, dizendo que ela tentou ali procurar pela cachorra, mas não encontrou. Ela ficou até 3h30 da manhã, segundo os relatos dela, Josi, correndo atrás da cachorra, procurando ela ali no bairro de Votuporanga, porém não encontrou. E depois ela acabou até oferecendo, divulgando nas redes sociais, oferecendo uma recompensa para quem encontrasse a cachorra, no valor aí de até R$1.000 para quem encontrasse a companheira. Porém, ela acabou indo dormir no outro dia quando foi trabalhar. Ela voltou para almoçar em casa
casa, algo corriqueiro que ela sempre costuma fazer. Foi quando ela se deparou com a cachorra já caída no chão. De início, ela até pensou que a cachorra estava deitada, apenas dormindo ali, descansando. Mas quando ela se aproximou do animal, viu que a Kira realmente estava ali completamente ferida, com vários ferimentos que teriam sido ali feitos, então, portanto, com esse garfo de churrasco. Ela acionou rapidamente as equipes da polícia, a perícia da Polícia Civil esteve lá também, que confirmou, inclusive, esses ferimentos. Ali numa avaliação rápida, a perita até confirmou para ela que realmente esses ferimentos teriam sido provocados aí por esses aparelhos, né, por esse apetrecho aí de cozinha. E não só isso, mas também um traumatismo craniano que teria sido provocado aí por pauladas na cabeça dela. A gente tem um outro relato dela, Josi, vamos ouvir mais uma vez. Um curil mesmo que era rasgado no tórax, que era do garfo, e debaixo do bracinho também estava rasgado, também tipo furado, tipo matar um porco. Aí comprovou também que era do garfo e deu traumatismo craniano também devido às pauladas. Ferimentos graves ali, né, abalaram completamente a tutora, que fez o registro na Polícia Civil. A DIG de Votuporanga segue, então, portanto, investigando esse caso. E não só isso, ela procurou também um apoio jurídico, Josi, para tentar ali lutar, né, por uma justiça que foi ali para tentar lutar pela justiça mediante esse cenário tão grave de violência sofrida pela cachorrinha. Inclusive, o advogado dela esteve lá pela manhã também e conversou com a nossa equipe. Vamos ouvir a fala do doutor. Daqui a pouquinho a gente coloca, Lari, eu estava falando aqui para o Piquica, para o Cello aqui no estúdio, e eu vou falar para você e para o nosso público de casa, porque a gente tem uma audiência gigantesca e a gente tem pessoas muito humanas que nos acompanham. Eu vejo isso, eu não sei nem o que eu penso. Eu ainda falei, gente, eu tenho vontade de morrer, porque é uma coisa assim tão louca, tão absurda para alguém fazer uma maldade. E você tá vendo imagens aí da Kira? Olha só que animalzinho dócil. Olha só, gente, que fofura. Porque como que um animal desse seria violento, né? Tudo depende da criação. A gente ouviu a tutora também falando a respeito. Vamos chamar o advogado, depois eu vou comentar um pouco mais a respeito disso. E vou te perguntar uma outra coisa, Lari. Solta o advogado pra gente agora. Existe uma lei de crimes ambientais. Essa lei ela foi alterada, inclusive no ano de 2020, pelo presidente atuante na época. Essa lei agora, quando se trata de animais domésticos, cães e gatos, ela tem uma pena que pode ir até 5 anos. Como nós estamos diante de um caso grave, né, acreditamos que essa pena pode inclusive gerar uma prisão no regime semiaberto para essas pessoas. Eu, como advogado, né, estaria orientando a Ellen tanto para as medidas cabíveis criminais, quanto também na área civil para buscar, pleitear a indenização que é devida a ela. Ô Lari, eu vou voltar a falar aqui, porque como que a pessoa, ou as pessoas, né, os envolvidos, como tem gente tão maldita na face da terra, né? Pelo que eu estava entendendo, é bem isso mesmo. Para fazer isso com um animal desse, indefeso, pelo que eu estava entendendo, eu acho que talvez seria aqui uma discussão entre vizinhos, e aí tentaram se vingar aí no animalzinho, na Kira, na cachorra aí da Ellen. Pelo que eu entendi, né? Talvez uma briga, um mal entendido, uma discussão, e aí descontaram na cachorrinha, indefesa, que não tinha nada com isso. E olha só a maldade, a crueldade, a violência, porque foram pauladas e ainda com garfos de churrasco, porque ela teria sido perfurada. E Lari, parece também que os vizinhos, segundo informações da polícia, do boletim de ocorrência e da própria tutora também, parece que ela estaria sendo ameaçada pelos vizinhos através aí do WhatsApp. Isso está acontecendo também? Também, Josi, inclusive nós tivemos acesso com exclusividade a um desses áudios, no qual uma da vizinha afirma claramente de que se não fosse a cachorra, seria, no caso, a Ellen, a tutora. E se trata realmente disso que você...
a gente acompanhando o caso de perto, de que foi ali uma confusão entre os vizinhos, que poderia ter sido solucionada com uma conversa, com um diálogo, mas não. Eles desferiram todo o ódio deles, né, a raiva que eles estavam da Ellie na cachorra para afetá-la, até porque ela ama animais, Josi. A gente ali na conversa consegue enxergar e ver esse amor dela. Inclusive, ela até ganhou um outro cachorrinho para tentar ali de consolo. Umas pessoas tentaram até dar outro animalzinho para ela, mas realmente ela segue muito abalada e segue com esse amor pelos animais e clamando ali, pedindo por justiça, Josi. E com certeza fariam com o ser humano também, né? Gente aí da pior espécie, se é que é gente, né? Lari, obrigada pelas informações. Reportagem completa a gente acompanha também logo mais no SP Record, mas a gente já trouxe um apanhado aqui de maneira geral também. E tomara não vão ficar presos, eu acho que isso não vai acontecer. Mas tinham que apodrecer na cadeia, porque isso não é gente. Quem faz isso com um bichinho desse não é gente. Eu acho que é um dos piores crimes que existe também. Obrigada pela tua participação aqui no BG.